Fica na minha presença, porque vou eu te exaltar neste processo, vou eu te dar vitória nesse processo. Eis que uma grande providência está chegando na tua mão. Estou eu fechando a boca do leão. Está vindo uma grande exaltação, mas não temas e não saia da minha presença. Fica buscando, porque tu verás a minha vitória. Dá um abraço no seu pai, Deus está mandando. Pare de chorar, dê uma chance ao teu coração, e tudo vai mudar, é só acreditar. Seus olhos irão ver brilhar a luz. Se esconda nos braços de Jesus. Se esconda nos braços de Jesus. Quando o coração bate no peito. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu estava lendo o tema aqui hoje, né, lá em casa, mas o Espírito Santo de Deus dizia comigo assim: tenho eu vitória para entregar. Tenho eu um reinado para entregar. Alguns já estão com o reinado na mão e não estão sabendo comandar esse reinado. Não estão sabendo almejar esse reinado. Outros, Deus deu um reinado e não estão valorizando aquilo que Deus deu. Você está entendendo? Então abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo de número 16. Livro de 2 Reis, capítulo de número 16. Na verdade, é uma experiência de que Deus está falando aqui nesta noite, para que você não venha ser rebelde e não venha tampar os ouvidos para as coisas de Deus. Porque tudo tem um preço a pagar. Amém? Mas que você venha fazer menção daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, como Ezequias, que reinou em Jerusalém. E Ezequias foi um rei tão notável, mas tão notável, que tudo que ele fazia prosperava. Aonde ele punha a mão, abençoava. Porque ele era um rei notável. Ele não temia a perseguição, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele não se corrompia, porque ele sabia quem colocou ele no trono. Mas existia um rei entre o povo de Israel que desobedeceu à vontade de Deus. E as coisas a cobrança começou a chegar sobre ele. Diga comigo, lê comigo, aliás, livro de 2 Reis, capítulo de número 16. O nome do pai era Jotão, idade 20 anos, durante o reinado 16 anos em Jerusalém. Aspecto geral do seu reinado, mau, foi mau. Reinava em Israel nesse tempo de Peca, no ano 17 de Peca. Acás não seguiu o Senhor conforme seu pai Davi. Acás foi então mau enquanto todos os reis de Israel. Ele foi contra toda a obediência de que Deus falava com ele. Amém? Amém. Podemos assentar dando glória, misturar com aleluia. E deixa Deus trabalhar. Eu estava ali, é uma palavra que o Senhor me deu, porque quando Deus escolhe um ser humano na terra para reinar e para dar algo na mão dele, é para ele zelar por aquilo que Deus deu. Como Ezequias fez. Ezequias zelou por aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E Acás, conhecendo a história do seu Deus, a história do Deus de Isaac, a história do Deus de Jacó e a história do Deus de Abraão, diz a Bíblia então que ao receber aquele reinado, muito novo ainda, 16 anos de idade, Acás não soube valorizar aquilo que estava nas mãos dele, aquilo que chegou na mão de Acás. Por muitas das vezes você tem orado, você tem buscado, por muitas das vezes Deus tem feito uma promessa e Deus quer entregar algo nas tuas mãos.
Mas para que isso aconteça e para que seja concretizado na terra, primeiro é preciso que você ande na obediência. É preciso que você ande debaixo da unção de Deus. Porque quando você fecha os seus olhos carnais e abre os seus olhos espirituais, você vai entender que toda pedra de tropeço, ela só vem, aleluia, de um trio terrível no mundo espiritual, chamado principados, potestades e hostes espirituais da maldade, trazendo no tempo de hoje. E a Bíblia diz então que Acás, seguindo ali o teu reinado, a curiosidade entrou no coração de Acás. Deus deu um propósito para ele, para que ele pudesse continuar naquilo que o Espírito Santo colocou na mão de Acás. Mas Acás deixou a curiosidade entrar, mais missionário. O que Acás fez naquela época? Diz a Bíblia que Acás começou então a se deslocar do seu reinado, a se desleixar de cuidar daquele povo a qual Deus colocou nas mãos dele. E diz a Bíblia que Acás começou a visitar as nações vizinhas de Jerusalém, as nações vizinhas de Israel. Acás começou a visitar as nações vizinhas, e então Deus começou a trabalhar na vida de Acás. Mas Acás, não dando ouvido para o trabalhar de Deus, diz a Bíblia que uma das cidades que Acás entrou foi o reino de Damasco. Foi a cidade de Damasco. Diga comigo, a cidade de Damasco. A cidade de Damasco. A qual na cidade de Damasco, Acás começou a ficar maravilhado pelas coisas que ele viu, porque não eram as coisas que estavam dentro da casa de Deus, não eram as coisas que estavam do costume do povo de Deus. E Acás se apaixonou por aquilo. E uma das coisas que Deus abomina na terra é que você adore ou idolatra outros deuses. Diz a Bíblia que Acás, ao chegar na cidade de Damasco, ele viu uma estátua chamada Sabeja Andremeleque, a qual essa estátua tinha 2,5 metros de altura, feita do mais puro aço, a qual passavam ali os damascianos, passavam ali